Igreja Cristo Vive Olinda, Departamento Infantil, apresenta Parábola de Jesus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Pati, tô morrendo de saudade de vocês, tá? E hoje eu vim aqui pra gente dar continuidade às nossas aulinhas, né? É uma aulinha diferente, mas é uma aulinha muito importante pra gente conhecer e aprender mais sobre Jesus, não é isso? Vamos lá, esse mês de junho, nossas aulinhas vão ser sobre as parábolas de Jesus. O que são parábolas? Vocês já sabem, né? Que a Mirella já explicou pra vocês. Quem ainda não tá lembrado, tá esquecido, vamos lá. As parábolas são histórias que Jesus contava aos seus discípulos para explicar as coisas do reino de Deus, tá? E aí ele contava essas histórias para que as pessoas entendessem. Então, domingo passado, né, tia Mirella fez uma aulinha sobre o filho pródigo. Hoje, nossa historinha é uma historinha nova, tá? A gente vai falar sobre outra história. Vamos lá. Antes de começar, eu queria pedir para vocês pegarem a Bíblia, deixem aí guardadinha, já perto de vocês, que daqui a pouco a gente vai precisar usar a Bíblia, tá bom? Vamos começar orando. Vamos lá, feche nossos olhinhos e vamos conversar com Deus. Senhor Deus eterno, Deus bondoso, Deus criador, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença para aprender mais de Ti. Que essa aula de hoje, essa história, enche o coração de cada criança, cada família, a quem estiver assistindo, Pai. Que a Tua mensagem seja levada a cada coração, a cada vida. Que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá começar a nossa parábola de hoje. Então, o tema da nossa historinha de hoje, da nossa parábola, é o grão de mostarda e o fermento. Grão de mostarda e fermento? Estranho, né? Mas é esse tema mesmo, tá? Então, lá na época de Jesus, lá naquela época, Jesus estava reunido com os seus discípulos. E aí, uma pessoa, um deles, perguntou a Jesus como era o reino dos céus. O reino dos céus? Como é o reino dos céus? Ai, meu Deus, eu não sei. Ó, trouxe aqui um céu para vocês verem. Céu. Quem aqui quer ir pro céu, criança? Eu quero ir pro céu. Vocês querem ir pro céu? Quem quer ir pro céu, diga eu quero ir pro céu. Então, aqui tá o céu. E aí perguntaram a Jesus como era o reino dos céus. E aí Jesus contou a história para eles, tá? Jesus disse que o reino dos céus era comparado a um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Um grão de mostarda era uma sementinha bem pequenininha, gente. Esse daqui não é um grão de mostarda, tá? Tia Pati tá usando só para ilustrar, para vocês entenderem a história. O grão de mostarda era a menor semente daquela época. Aqui não é essa mesma mostarda, tá? Aqui no Brasil é outra mostarda. Essa mostarda que eu tô contando pra vocês é a mostarda lá da Palestina, de outro país. Essa mostarda, esse grão de mostarda era tão pequeno, gente, que era menorzinho que uma formiga. Imagine como ele era bem pequenininho. E aí Jesus disse pra eles que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda que um homem veio e plantou na terra. Vamos plantar, vou jogar aqui, tá? O grão, ó. Plantei na terra. E que ele cresceu. O grão de mostarda cresceu. Cresceu mais. Cresceu tanto. Essa minúscula semente cresceu tanto que os seus galhos, olha os galhos aqui, serviram de ninho. Os passarinhos vinham fazer ninho nos galhos, de tão alto que ela ficou. Era a menor semente, mas ficou enorme, grande, tão alta que os passarinhos, ó, tia trouxe aqui um passarinho para vocês verem. Os passarinhos vinham fazer ninhos nos seus galhos. Gente, como é que uma semente tão pequenininha cresceu e ficou desse tamanho, a ponto de dos pássaros fazerem ninho? Poxa,
Ele comparou o reino dos céus a um grão de mostarda. Como assim? Gente, o grão de mostarda que Jesus fala na parábola do grão de mostarda, é como se o grão de mostarda tivesse sido plantado em nós, tá? A gente cresce na palavra de Deus, a gente obedece, a gente vai aos cultos, a gente começa a ser como essa árvore que cresceu. Então, assim, quanto mais nós estivermos com nossas raízes firmes em Cristo, nós servimos de abrigo, de sombra, de alimento para outras pessoas. Como assim, tia? A gente vai servir de sombra, de alimento para outras pessoas? Gente, criancinhas, cada vez que a gente fala uma palavra boa para uma pessoa, cada vez que a gente leva para ela a palavra de Jesus, que a gente conversa, explica que Jesus é bom, cada vez que a gente demonstra com nossas atitudes o amor de Deus em nossa vida, nós estamos alimentando outras pessoas, servindo de abrigo para outras pessoas. E é assim que Deus compara o reino dos céus, como um grão de mostarda que vai crescendo, a ponto dos pássaros virem fazer ninho, se abrigar nas suas galhas. E assim somos nós. Nós a cada dia, com Jesus, temos que crescer, para que possamos ser alimento e abrigo para outras pessoas. Que as pessoas conheçam Jesus através de nós, tá? Mas, continuando a história, ele não só comparou com um grão de mostarda. Sabe com o que Jesus também comparou? Comparou ao fermento. Como foi que ele comparou ao fermento? Ele disse também que o reino dos céus podia ser comparado a um fermento que foi colocado numa massa e que depois que misturou, fermentou a massa toda. Como assim? Eu trouxe uma coisa para vocês, tá? Eu trouxe aqui o trigo, tá? O fermento e água, tá? Vocês podem fazer isso aí em casa. Uma xícara de trigo, uma colher de fermento e um pouquinho d'água. Vocês vão misturar e fazer uma massa. Só que uma massa vocês vão colocar o fermento, na outra não. Sabe o que vai acontecer? Ó, essa massa aqui foi a massa que eu não coloquei o fermento, tá? Ela ficou nesse tamanho aqui, ó. Eu só coloquei o trigo e a água, não coloquei o fermento. Ela ficou desse tamanho. E essa outra massa aqui, ó, que diferença, hein? Nessa daqui eu coloquei o fermento. Eu usei a mesma medida de trigo, a mesma medida de água, só que essa não tem fermento e essa tem fermento. Tá vendo alguma diferença? Essa massa aqui não tá maior que essa, gente? Essa tá bem maior, né? Por quê? Por causa do fermento. Ai, tia, e o que é que tem a ver o reino dos céus com o fermento? Gente, o fermento é a palavra de Deus em nós, que nos faz ter atitudes boas, que nos faz falar de amor, que nos faz transmitir o amor de Deus. E assim como a massa que tinha o fermento, ela cresceu, nós vamos também crescer. Entenderam? Deus, ele quer mostrar, Jesus, ele quer mostrar que o grão de mostarda que era pequenininho, bem pequenininho e cresceu, a massa que estava pequena, mas com o fermento também cresceu. Ele quer mostrar que assim somos nós, que nós temos que ter o amor de Deus. É como se tivesse colocado fermento dentro da gente e a gente tem que crescer. E como é que a gente cresce, tia Pati? Falando do amor de Deus, obedecendo seus mandamentos, orando, fazendo a vontade de Jesus, falando do amor de Deus para outras crianças, para outras pessoas. Que as pessoas vejam, crianças, em vocês o amor de Deus. Poxa, aquela menina é diferente. Aquele menino é diferente. Eles têm algo a mais. Eles têm fermento. Eles são como um grão de mostarda que vão crescendo e servir de abrigo e alimento para outras pessoas. Vocês querem servir de alimento para outras pessoas? Vocês querem falar do amor de Deus? Querem proteger? O que é que vocês querem, hein, crianças? Eu espero que vocês queiram crescer muito, ficarem enormes
espiritualmente, tá? O coração de vocês, que vocês cresçam em nome de Jesus. Vamos pegar a Bíblia agora para a gente ver onde é que está escrito tudo isso que eu falei. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 31. Vamos começar? Todo mundo já pegou a Bíblia? Mateus 13, versículo 31. Até o 33, tá? Peçam ajuda. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo, embora seja a menor de todas as sementes. Quando cresce, torna uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu, ó, aqui a ave do céu, vem fazer o seu ninho em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher tomou e misturou numa grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Tá vendo, crianças? Tudo que eu expliquei para vocês está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Então, pensem direitinho, coloquem isso dentro do coração de vocês, que nós possamos crescer e servir de alimento, de abrigo para outras pessoas, tá certo? Vamos lá, para terminar, a gente vai orar agora, tá bom? Vamos agradecer a Deus pela palavra, pela historinha, e depois eu quero dar um recadinho para vocês, tá? Todo mundo fechando o olhinho. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela história, Senhor, pela palavra contada, Pai. Que o Senhor tenha, Senhor, entrado na vida de cada criança, que elas possam crescer no teu amor, que elas possam falar de ti, que elas possam te obedecer, seguir teus mandamentos, Pai, que elas sejam diferentes, sejam uma bênção, façam a diferença nessa geração, que elas conheçam o teu amor verdadeiramente e que as pessoas ao redor delas, a família, os amigos, os vizinhos, possam sentir que há uma diferença, que o teu Espírito está dentro daquela criança, daquela família, que as pessoas vejam o teu amor, sintam o teu amor, Pai, e que eles sejam abrigo, alimento para cada alma, Senhor, que precisa de ti. Eu te agradeço por este momento, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Ai, eu tô morrendo de saudade de vocês, vontade de abraçar, de apertar. Ó, vê só, o recadinho que eu tenho pra dar é que eu vou deixar um vídeo aí pra vocês assistirem, tá? Um vídeo bem legal, pra vocês entenderem um pouco mais. Tem a ver com nossa aulinha, tá bom? Vocês vão gostar, tenho certeza. Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aulinha, tá bom, crianças? Eu espero que logo, logo nós estejamos assim, ó, bem juntinhos, bem apertadinhos, juntinhos, tá certo? Tchau, gente!